Bom, gente, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que todos que estão vindo à casa se sintam acolhidos. Que a nossa reunião possa favorecer um momento especial, seja no campo terapêutico, aonde vamos trabalhar cuidando da nossa saúde física, mental, espiritual, junto com essa equipe maravilhosa de espíritos que representam Jesus, no que remonta ao consolo e o atendimento às nossas necessidades. Como também que possamos recolher os ensinamentos, o conhecimento da teoria espírita, dessa doutrina maravilhosa, que veio ao mundo para nos auxiliar no despertamento, na conscientização quanto à nossa destinação espiritual. Nós iniciamos abraçando também e dando boas-vindas a todos os nossos amigos que nos acompanham através da transmissão da rede Amigo Espírita, pelas plataformas do YouTube. A gente pede que, ao assistir o vídeo, que possam compartilhar, dar um like, o gostei, né? O joinha, enfim, porque favorece ao trabalho que estamos empreendendo através da Rede Amigo Espírita. Hoje já atingimos o número de 232 mil pessoas inscritas, a caminho de 1 milhão. Vamos lá, devagarzinho a gente vai chegar lá, não é isso? E também aos amigos do Facebook, que também compartilham com a Denise as perguntas, né, as participações. A gente abraça a todos. E não posso deixar de enviar um amplexo e um ósculo muito carinhoso para os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que tem uma audiência muito grande, pessoas que acompanham a programação da rádio no mundo inteiro, que estão nesse momento online, direto aqui das Minas Gerais, com vocês. Então vamos lá. Bom, gente, o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi editado em Paris no dia 18 de abril de 1857. É a obra fundamental da doutrina espírita. Hoje o nosso tema, luta interior. Nós estamos especificamente trabalhando a escolha das provas, que faz parte da segunda parte, no capítulo 6º. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar a leitura das questões para daqui a pouco. Porque o nosso tema, luta interior, é um tema muito especial que vai ser desenvolvido com as questões do próprio Livro dos Espíritos. Mas nós vamos iniciar a nossa atividade trazendo uma mensagem do benfeitor Emmanuel. Eu peço que os celulares sejam desligados. Essa mensagem, ela está contida no livro Alma e Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E ela será, portanto, a fonte inspiradora para a nossa noite. Inimigos outros. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles de que não nos podemos afastar facilmente, por si nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles,
Os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que se nos instauram no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos, geralmente, com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos nas trevas da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que vale dizer que só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores através de árduo trabalho na oficina da educação. Então temos os adversários exteriores, que a mensagem nos conclama a perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa. Esses são os adversários. Ou seja, adversário deve ser tratado com misericórdia. Porque, na verdade, não são adversários gratuitos. Por mais que possamos sentir que não há uma causa justa. Mas se existe um ataque, a indiferença, a difamação, o que for, partindo do outro, como cristãos, seguidores de Jesus. Cristão significa aqueles que creem nos ensinamentos de Jesus. E crer significa praticar. Não crer apenas numa fé, num movimento apenas de palavras, mas acima de tudo de atitudes. Só que o texto vem falar de outros inimigos, que são o que devemos focar neles. Devemos estar atentos, que são os inimigos íntimos. Como Emmanuel listou,
egoísmo, orgulho, vaidade, desânimo, intemperança mental, medo de sofrer e outros, que são agentes nocivos. E nós estamos sendo convidados, portanto, a trabalhar com estes. Estes é que devemos abraçar de alma e coração. E para lidar com os inimigos íntimos, nessa batalha, nessa luta interior, precisamos, ensina Emmanuel, de um árduo trabalho. Numa oficina chamada educação. Sem a educação, não é possível. E a educação parte do conhecimento, da análise, do estudo, da dedicação, da prática, formação de hábitos, criação de novos caracteres, renovação mental. Educação não se faz apenas na escola. Aliás, a escola é apenas um movimento preparatório. A educação se consubstancia, se efetiva no dia a dia. O nosso tema é a escolha das provas. Então, para falar das provas, nada melhor do que ouvir Emmanuel, abrindo a nossa noite, trabalhando esses desafios interiores. Repetindo, porque os desafios externos são bênçãos. Os desafios interiores são desafios. Ou melhor, desculpa. Os desafios interiores são oportunidades benditas. Certinho? Qual é a questão de hoje, Denise? Mas se você não falar no microfone, o pessoal de casa não vai ouvir sua voz. Não é verdade? Verdade. 260 e 260A. Então, nada melhor do que uma voz adocicada para lê-las. Então, leia, por favor, pausadamente, a questão 260. Antes disso, só um pouquinho, Denise. Mudei de ideia, rapidinho. Não, mas você não vai deixar de ler, não. Nós trabalhamos na última semana a questão 259, aonde nós discutimos aqui a questão do espírito poder escolher o gênero de provas que deva sofrer. Estão lembrados? Não é? E que as tribulações que experimentamos na vida, se elas foram escolhidas por nós. Certo? Estão lembrados? Então, quem está chegando agora, não se preocupe que a Denise agora vai dar continuidade e a gente vai poder voltar em alguns aspectos que trabalhamos na última semana. Questão 260. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Resposta. É necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Comenta para nós a pergunta, explica o que você entendeu da pergunta e depois desenvolva a resposta, por favor. Eu entendi. Primeiro perguntou como pode o espírito nascer entre gente de má vida. O que poderia ser gente de má vida? O povo quer saber. Eu vou citar como más tendências, ainda determinadas questões que necessitamos trabalhar em nós aqui encarnados. Que acabamos de lidar aqui agora, não é isso? Exatamente. E você sabe que o nosso viés aqui, no estudo doutrinário evangélico, é evitar a pessoalização, não ficarmos presos em alguns exemplos que nem sempre eles podem, ao invés de ajudar, fechar, porque pode ser analisado como alguma nota moralista ou preconceituosa. Então vocês observam que eu não particularizo aqui determinados assuntos. Certo? Porque a análise
ela tem que ser de cunho pessoal. Mas nós, quando encontramos um exemplo, e o texto vai nos remeter ali de uma forma até um pouco geral, mas essas abordagens nos ajudam no entendimento para que cada um possa repercutir esse assunto entre vários departamentos que possam ali caber como uma nota informativa. Então a nossa reunião ela não é direcionada para ninguém e nós evitamos especificar determinados assuntos. Ficou claro aí? Muitas vezes eu estou fazendo essa nota de esclarecimento porque pessoas muitas vezes falam assim, por que você não fala daquele assunto? Por que você não entra naquela particularidade? Porque não é o nosso objetivo. Nós temos departamentos, inclusive, na própria ciência moderna, seja na área da psicologia, da sociologia, que trata desse assunto com muito mais competência do que nós outros. O nosso tema aqui principal é doutrina espírita. De vez em quando a gente passa pela matemática, já vai na história, passa pela geografia, de uma forma muito sutil, porque não temos especialização em nenhuma delas, para definir que a doutrina espírita é uma ciência que nos projeta, que é uma ciência dos espíritos, que nos projeta para mergulhar nos territórios que a ciência humana está desenvolvendo e que nós precisamos de acompanhar. É muito importante todos aqui acompanhar o desenvolvimento da ciência humana, porque estaremos desenvolvendo o nosso saber. Ficou claro? Agora, eu não posso pegar a doutrina espírita e departamentalizar ela junto com a ciência humana. Ou fazer da tribuna espírita um ambiente de discussão da ciência política, social, que compete a outros departamentos. Certinho? Ficou claro? Então, quando a gente traça alguns comentários, pode ficar parecendo que a gente está dando alguma opinião particularizada. Nós podemos incorrer no erro porque somos seres humanos. Mas não é o nosso intuito entrar em qualquer área de forma específica. Porque não é o papel do espiritismo. Ficou claro? Ficou claro? Então tá bom. Porque temos críticos de plantão. Então qualquer escorregadia, qualquer escorregada, costuma ser uma semana de azeite fervendo. Uma semana de azeite fervendo. Vocês querem um exemplo? Semana passada eu falei assim, vai ter uma eleição, votem consciente. Lembram? Aí eu disse assim, gente, polarização é assunto para os políticos. Nós temos que aprender com todos os lados, com todas as propostas, porque nós estamos crescendo com isso, certinho? Aí eu disse assim, Jesus não é nem da esquerda nem da direita, Jesus é do meio. Alguém me mandou um e-mail falando que eu estava dizendo que Jesus é do centrão. E que eu estava induzindo as pessoas a votar num determinado candidato. Eu falei assim, é muito, com todo respeito, porque foi uma forma fechada da pessoa interpretar, porque o assunto é só política por aí, então qualquer coisa que se falar, o indivíduo vai ajustar de acordo com o interesse ou com o ponto de vista dele. Ficou claro, gente? Agora, é óbvio que o partido de Jesus não é nenhum destes. Porque Jesus não tem partido, ele é o todo, ele é a unidade, ele é o amor. Partido é a ideia de partir. O evangelho não parte, o evangelho une. Ficou claro, gente? Ai. É a natureza humana. Agora a natureza de vocês vai ficar encantada com a natureza de Denise. Expresse a sua sensibilidade, Denise, para deixar todo mundo tranquilinho. Então, no meu entendimento, se a gente traz uma má tendência numa determinada área, eu vou estar no meio daquilo que eu preciso despertar e aprender. É isso que o texto está dizendo aqui. Vamos embora. Tá? 260A? É. 260A. Assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? E se deveria lamentar isso, é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra.
Pode desenvolver. Foi o que eu acabei de falar. Ainda que na Terra, a gente vive no meio que a gente precisa para desenvolver as nossas virtudes e trabalhar essas nossas más tendências, e que a Terra chegará a esse ponto, mas que precisa ainda de intensas modificações, sobretudo nossas, interior. Vamos refletir no seguinte tema. Nós estamos... É necessário observar que nós ocupamos uma posição espiritual. Nós atingimos um grau evolutivo, com uma ideia de completude. É óbvio que na nossa intimidade nós temos vários departamentos que estão em franco desenvolvimento. Então, ou seja, eu tenho aspectos na minha intimidade que caracteriza ainda uma certa infantilidade. Outros já caminham para a madureza. Deixa no 20 ponto. Ok? Então, nós, quando candidatos ao aprendizado, o primeiro movimento importante que precisamos de ter ele muito claro é exatamente os aspectos da humildade. Sem humildade, nós não nos matriculamos em escola alguma. Por quê? A humildade é um princípio que vai nos favorecer para entender limites. E, diante dos limites, nos sensibilizarmos, trabalhar os nossos sentimentos para ampliar as nossas percepções no caminho. Estamos desenvolvendo a razão e também o sentimento. Lidamos com emoções, com instintos, que nós trazemos, que caracterizam, portanto, a nossa bagagem espiritual. Então, quando estamos nos preparando para reencarnar, a escolha das provas é um dos pontos mais importantes para o desenvolvimento da própria reencarnação. É o sentar para desenvolver um projeto. Esse projeto, como nós estamos vendo em doutrina espírita, nós vamos desenvolver de uma maneira geral, abrangente. O detalhamento desse projeto, ele vai ter muito a ver com as provas, com as escolhas que nós vamos trabalhando ao longo do caminho. Ficou claro? Então você não reencarna de uma forma em que está tudo delineado. Porque se fosse assim, para que a surpresa? Né? Qual seria o sentido do desconhecido? Então isso é importante. Porque isso nos causa uma certa intranquilidade. Porque quando a gente fala assim, o que vai acontecer no amanhã, na verdade, essa pergunta, essa indagação filosófica, ela apresenta nuances muito importantes do aprendizado. Então nós trabalhamos com possibilidades, com as nossas tendências. Então, a lógica patenteia que você seja prudente. Que você, na linguagem antiga, você tenha provisões no seu celeiro. Porque se acontecer algo que saia, que te tire daquela caminhada aonde você vai fazendo as provisões natural durante o processo da caminhada, porque nós estamos o tempo todo utilizando recursos. Você, por exemplo, precisa de se alimentar. Para se alimentar, você tem que ter recursos para ter o alimento. Ou tê-lo guardado, por exemplo, na sua despensa. Não é assim? Então aí você calcula. Vamos pegar esse exemplo que é muito simples e fácil para a gente captar a ideia. Então, você reencarna, aí daqui a pouco você trabalha, você vai se projetando na sociedade, você vai estudando, você vai se desenvolvendo em vários setores. Aí você vai, por exemplo, fazer um planejamento familiar. O planejamento familiar, num primeiro momento, você faz um esboço. Não é?
Vamos nos unir, por exemplo, um casal? Vamos casar? Vamos promover uma base familiar? Vamos ter filhos, por exemplo? Então, para que se parta deste princípio, algumas ideias mais elementares vão sendo desenvolvidas ou utilizadas para que você possa rascunhar esse planejamento. Mas o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4 anos? Você apenas faz uma prospecção. Você não tem certeza que as coisas vão acontecer da maneira com que você pensa. Não é assim? Quando você, por exemplo, no caso da união, né, formação de família, geralmente, ou antigamente, partia do princípio que também era para perpetuar a espécie. Ou seja, virão os filhos. Porque hoje em dia esse conceito está sendo questionado pela essa nova geração. Não necessariamente temos que ter filhos. Vocês já ouviram aí? Existem mulheres que fazem a opção de ou não casar, ou casar e não querem ter filhos, porque querem seguir uma profissão, uma carreira, seja em que campo que for. É uma opção. E isso está acontecendo de uma forma muito mais intensa do que se cataloga por aí. É uma opção, é os tempos que a gente está vivendo. Mas voltando à minha conversa, que é da retaguarda. Antigamente casava-se para perpetuar a espécie também. Não era assim? Eu não sei se vocês estão lá ou para lá. Então, como eu tenho que tomar cuidado por causa do azeite fervendo, então eu não me aventuro. Mas voltando. Então tá. Então, aí define-se. Vai haver a concepção, a gravidez, etc. Aí vou partir, então, para uma tentativa, que não necessariamente ela pode ser conclusiva. Pode ficar só na tentativa, não pode? Aí pode aparecer uma série de questões ao longo do caminho. Ou seja, você faz um esboço, casou, queremos filhos. Agora, como que vai ser o detalhamento dos filhos? Se os filhos virão mesmo? Pelas vias naturais ou pela adoção? Se for pelas vias naturais, a gente não consegue programar. Graças a Deus, se vai ser desse ou daquele sexo, por exemplo. Ou quando, por exemplo, se descobre o gênero. Então o importante é ter saúde. Não tem umas histórias assim? Mas nasceu, e aí? Nasceu com saúde? A gente não quer nem saber se é bonito, porque, aliás, minha avó dizia, né? Isso é problema da minha avó, porque se eu falar aqui também vou para o azeite fervendo. Minha avó dizia, todo recém-nascido é feio que dói. E olha que a minha avó teve filho que foi as pencas, né? Aí sim, depois que cresce é que fica bonito. Mas no início é igualzinho. Isso é papo dos antigos, tá bom, gente? Não tenho nada a ver com isso. Mas, ou seja, aí antigamente falava, nasceu, tem saúde? Isso é que importa. Saúde é que importa, o resto não interessa. Né? Hoje, a gente estudando os mecanismos da evolução, é muito bom o filho que nasce com saúde. Mas se não tiver saúde, que não pode ser previsto antes, você não vai acertar os termos, que vai reencarnar daquele jeito. A descoberta, a novidade, é um processo que agora a gente não tem claro no nosso planejamento, mas, por certo, que este fato, que é um fato importante, diga-se de passagem, uma criança que nasce com uma deficiência, é um fato importante. Não é isso? Dentro de uma história aqui que eu estou construindo com vocês. Tá? Não chegou nada pronto aqui, não. Aí a criança nasce e os pais vão passar por uma dificuldade junto com essa criança. Planejado foi. Mas aqui na Terra, nós vamos como que relembrando alguns aspectos do que foi planejado anteriormente, mas no desenrolar é que nós vamos sermos surpreendidos com alguns aspectos que não estão claros para a gente. A definir o quê? Que estamos numa escola
que algumas lições nós estamos preparando para recebê-las. Nós sabemos que vamos passar pelo ensino básico, médio, etc. A gente tem uma ideia, né? Até chegar o ápice lá para o doutor. Mas como que vai ser? Quem serão os professores? Como é que nós vamos nos desenvolvermos em cada matéria? Isso você vai descobrir à medida em que você abrir o livro, que você for conviver lá na escola com seus alunos, amigos, com seus professores, com os funcionários da escola. O tempo todo você está sendo convidado para responder, para você se posicionar, certinho? E a cada resposta que você der na vida, você estará, portanto, adquirindo o quê? Experiência. E a beleza do nosso desenvolvimento espiritual, que a doutrina espírita vem esquadrinhar, é que a livre vontade, o poder escolher, ele é uma das notas mais preciosas da nossa evolução. Porque você pode adiar, você pode optar em não se posicionar, não é assim? Com isso, observem bem os infortúnios ocultos aqui, né? Que acabou sendo o motivo aqui da leitura inicial. Nós vamos estar o tempo todo nos deparando com aqueles pontos que são implacáveis nas suas manifestações. Porque fazem parte da nossa natureza espiritual que está em desenvolvimento. E eu vou citá-los novamente para quem chegou depois. Então nós temos virtudes. As virtudes serão acionadas a cada indução, a cada toque, a cada circunstância, as suas virtudes serão acionadas por você. Como também desperta naturalmente os inimigos implacáveis, que nós listamos aqui com Emmanuel no início. Quais são eles? Egoísmo, orgulho, vaidade, desânimo, intemperança mental, não é? O medo de sofrer. O medo, na verdade, é uma manifestação reativa diante de um impacto que nos está visitando, não é? Seja o medo de algo que pode ser apenas da nossa cabeça, como alguma insegurança que nós temos diante de possibilidades que estão se materializando, que estão se concretizando, que estão chegando dentro do seu endereço, o seu endereço íntimo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse desafio nosso no desenvolvimento da nossa vida, ele é extraordinário, porque tudo isso faz parte de um conteúdo chamado existir. Você é um espírito dotado de razão e de sentimento. E a única certeza que nós temos na vida é que nós existimos. Outro dia eu falei isso aqui, uma pessoa até me procurou depois. Porque existem algumas coisas que você não pode dizer de sã consciência que é verdade. Você pode dizer com toda a convicção, com toda a certeza do mundo que você está reencarnado? Pode, Denise? O Casalberto, você está conversando comigo, eu acho que eu estou. Belisca aqui, então. Eu estou aqui. Mas temos espíritos aqui que estão convictos que estão reencarnados. E não estão. E alguns deles são informados numa reunião como essa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Como que você pode ter... Você pode afirmar para mim com toda a convicção que aquela pessoa que está próxima de você realmente te ama? Aí o povo até balança na cadeira.
Antigamente tinha um programa humorístico chamado Balança, mas não cai. Você lembra, dona Anilce? Dona, a senhora é mais nova. Só está vendo, não vale a pena ver de novo. Eu assisti ao vivo. Hein? Nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar com toda a convicção que a gente vai voltar aqui quinta-feira que vem? Que você vai despertar amanhã? Não podemos. Nós não podemos afirmar o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Não podemos. Nós especulamos. Agora, uma coisa é fato. Que nós precisamos de compreender o que já está escrito. Nós precisamos de entender o que já é fato. O que já é lei. Vou ajudá-los. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos. Na consciência. O tempo todo nós estamos nos posicionando para ler essa lei. Quando você tem uma reação, você fala assim, o que está me acontecendo? Você está lendo uma resposta de um computador que, na verdade, é a sua memória. São seus sentimentos. Você está tentando entender. Você tem um problema de saúde. A gente não quer fazer uma anamnese, um autodiagnóstico. Vamos procurar o diagnóstico do clínico. Nós precisamos de entender. Porque tem algo que está acontecendo em nós que está em desarmonia. Desarmonizado. Porque a sua natureza humana ela é perfeita. Olha que barato. Já pensou nisso? O seu corpo físico, quando ele está todo reguladinho, funcionando, passou pela revisão dos 2.000 quilômetros? Não, o meu já uns 400 mil. Não tem problema. Saiu da revisão, trocou o óleo, pastilha de freio, tudo ajustadinho, bonitinho. O carro está ajustadinho. Você não se preocupa, você conduz o carro, né? Não é, seu Sérgio? Só viaja daqui para Belém do Pará, o caminhão está, nota 1000, sem preocupação. Agora, se começa a ratear, significa o quê? Tem algum problema no motor, não é assim? O nosso organismo, como a natureza lá fora, é divino, é divina. Toda manifestação, ela, na verdade, é um fenômeno que caracteriza ou um desarranjo, não é? E o desarranjo, quando acontece, ele, na verdade, é uma manifestação em busca do equilíbrio. Por exemplo, uma tempestade. Qual que é a função da tempestade? Não é sanear, não é reequilibrar o ambiente? Porque o calor ficou excessivo, não é? etc, etc. Então, assim funcionam as leis da natureza. Quando nós desconhecemos os fatos, nós temos uma tendência ou a criar, alimentar o medo, porque desconhecemos, ou transformar um fenômeno em algo místico, sobrenatural. Vontade de Deus. Isso é coisa de espírito, isso é coisa de demônio. Não, isso é coisa que eu não vou conversar, não, porque isso aí é coisa para esse povo doido que mexe com essas coisas. A gente transfere de uma forma mística. Porque, na verdade, é um fenômeno que a gente simplesmente desconhece. Certinho? Quando nós estamos reencarnados, nós pedimos, nós exercemos uma faculdade extraordinária, que é a de poder escolher as provas, os gêneros de prova que nós precisamos passar para que possamos aprender, conhecendo a gente, vai ter mais elementos para resolver os dramas do caminho. Pegaram aí, gente? Agora, Denise, qual que é a pergunta que você leu? Ela fechou o livro.
Vamos ver se ela está escolada. Eu aprendi isso com Paulo Pina. Vamos lá. Pergunta 260 de novo. Como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Resposta de Kardec. É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar com o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Então, se o exemplo é no meio de gente de má vida, o que nós podemos falar de gente de má vida? O que você pode falar sobre gente de má vida, Denise? Umas tendências, algo que precisa trabalhar em si. Vamos pensar uma coisa. Você está no mundo espiritual escolhendo suas provas. Quando você está escolhendo viver no meio de gente de má vida, na verdade, é um mal que você está identificando. E não necessariamente que é um mal que já foi identificado por aqueles que estão vivendo aquele circuito. O que é isso que eu quero dizer? O que é má vida? Má vida é o antônimo de vida boa? Não. Aqui, como Denise falou, má vida é no sentido de que, no mundo espiritual, nossa discussão é uma discussão moral. O mundo espiritual é um mundo moral. Ele é um ambiente físico, numa dimensão diferente. Existe uma sociedade, os espíritos se relacionam. Mas o que vai caracterizar, o que vai especificar o convívio nosso no mundo espiritual, por exemplo, as nossas relações, é o nosso mundo moral. Ficou claro? Só que aqui na Terra, muitas vezes, esse mundo moral, ele é, vamos dizer assim, desconsiderado. Porque nós não compreendemos, de fato, o que significa a moral. A gente desconhece. A moral é a regra do bem viver. Nós encontramos esse conceito no Livro dos Espíritos. Agora, o que significa bem viver? Viver de acordo com o que a sua consciência está te dizendo, que é bom. Certinho? Então, essa regra do bem viver, ela é específica de cada um. Óbvio que moral, a gente vai discutir a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Quando a gente fala de justiça, nós estamos falando de equilíbrio de relações. Ou seja, numa relação, nós precisamos entender quais são os nossos limites e o do outro. Porque nós não devemos invadir o limite do outro. Porque a gente não gosta que o outro invada os nossos limites. Não é assim? Vocês estão de acordo? Então eu posso encaixar alguns desses princípios na regra do bem viver. Agora, tem pessoas que, por exemplo, chega na sua casa, ele não tem nenhum problema, ele não vai se sentir constrangido em momento nenhum de sentar na sua sala e colocar o pé em cima da sua mesa. Não tem problema nenhum. Por quê? Esse assunto não foi esquadrinhado. Ele não tem essa experiência. Ele não tem esse conhecimento. Porque, por exemplo, vamos imaginar, na casa do indivíduo, ele nasceu, ele foi criado convivendo com pessoas que colocam o pé em cima da mesa. Certo? Então, quando ele for para a casa do vizinho, ele vai achar bonito chegar lá e colocar o pé em cima da mesa, porque ele aprendeu isso dentro de casa. Certo? Agora, esse vizinho que recebeu a visita do querido, né, dessa família maravilhosa que mora no 3º andar, né,
Olha, eles foram criados, isso é tradição aí de muito tempo, que nós devemos ter alguns padrões de comportamento. Tratados como comportamentos nobres ou educados, seja o que for. Então, se o indivíduo vai ele recebe a visita, o indivíduo chega lá e senta, ele não senta no sofá, ele já desmaia no sofá. Ele é visita. Não é? Ele já desmaia no sofá e a primeira coisa é pôr o pé em cima da mesa. Para este que está recebendo a visita, será uma verdadeira agressão. Certo? Então, como que nós podemos definir? Como é que nós podemos definir o parâmetro para conduzir ou para medir a vida do outro? Não é complexo em sociedade? Então, como é muito desafiador você estabelecer aonde que começa o limite do outro, então pode ser que a grande dica, aliás, se você não consegue mensurar até onde que você pode ir, não é? Você inverte o processo e começa a pensar o seguinte: até onde que o outro possa vir e que não te incomode. Isso o tempo todo você fica nesse jogo. Não é assim, Cláudio? É simples você definir os parâmetros? Então, esse comportamento, essa análise, esse ajuste, ele tem muito a ver com o grau de experiência e de conhecimento de cada um. Certo? Isso tem a ver, portanto, com bagagem espiritual. Você ia falar? Sim, a Vânia Canela aqui de Belo Horizonte, eu até gostaria de agradecer a audiência dos nossos irmãos, tem pessoas do Brasil inteiro nos acompanhando. O chat está aqui bombando, graças a Deus. A Vânia fez o seguinte comentário: eu penso que viver conforme a nossa consciência nem sempre é viver no bem, não é? É isso aí que você acabou de falar, né? Pois é. É por isso que, vocês lembram quando nós iniciamos o estudo, eu falei sobre humildade? Nós discutimos aqui a importância da prudência. Nós estamos falando dos inimigos ocultos, que o tempo todo nós estamos sendo convidados para analisá-los. Ou seja, o tempo todo nós temos que estar atentos qual que é o nosso grau de vaidade. Vamos trazer o Emmanuel aqui, que fica como um norte para a gente. Ele citou egoísmo, orgulho, vaidade, desânimo, intemperância mental e medo. Nós temos que estar atentos ao egoísmo. Por quê? O egoísmo nos tolhe a visão espiritual, impedindo que vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. Então você tem que estar muito atento com o seu grau de egoísmo manifesto, ou que possa vir a se manifestar, porque o egoísmo é uma chaga complicada. Como que eu vou fazer isso, Carlos Alberto? Vá conviver. Porque é na convivência que a gente vai ter como mensurar o grau de egoísmo nosso. Qual que é o seu nível de interesse com relação ao próximo? Quando alguém te pede para ir lá na cozinha, busca uma água para mim. Agora eu não posso, estou vendo o jornal. O indivíduo está de muleta, recém-operado. Pega uma aguinha para mim. Não posso, estou vendo futebol. Não é? Ou então, eu não me prontifico de forma alguma a deixar que o outro fale, se expresse. Só eu que tenho que dizer. Não é? Olha, aquele lugar é só meu, ninguém senta. E aí vai, vamos destilando isso aí para frente. É na relação que você vai ser convidado a prestar atenção no seu grau de egoísmo, principalmente na relação no lar, na família. Porque na família ninguém vai pensar duas vezes para te chamar de egoísta. Ou vai? Aqui no Centro Espírita ninguém faz isso, né? Todo mundo é irmão em Cristo. Né? Até adocica a voz. Está com vontade de xingar, mas não, eu estou no Centro Espírita. Oh, que bom. Então, pelo menos, de vez em quando, a gente dá uma freada, né? Não é assim? Gente,
E o orgulho? Qual que é o problema do orgulho? O orgulho não nos permite acolher a luz do entendimento, o que vai nos levar ao desequilíbrio. Ou seja, luz do entendimento. O orgulhoso, ele não abre possibilidade para dialogar, não. A razão sempre é dele. Os desequilíbrios serão consequência. Existem algumas coisas, algumas disfunções, alguns problemas que estamos vivendo, que, na verdade, são efeitos de uma causa que o indivíduo foi alimentando ao longo das décadas. A vaidade, superestimação do próprio valor. Tudo gira em torno dele. Não é? A vovó chega na casa lá dos netos, vovó te ama. Mas, na verdade, ela não está falando ela não quer manifestar que ela ama os netos, não. Ela quer ouvir dos netos e os netos também gostam da vovó. É o casamento, mas vovó é vovó. Então tá bom. Então vamos falar dos netinhos, né? Dos filhos. Muitas vezes a gente manifesta alguns sentimentos que, na verdade, é porque nós estamos querendo ter uma confirmação ou ter uma chama para valorizar ou supervalorizar o próprio eu. Porque quem ama também não sai por aí falando o tempo todo. Não estou falando das vovós, não, tá? Porque eu sou apaixonado com as vovós. Então, daqui a pouco vão falar que na palestra, o Caso Aberto é contra as vovós também. Não tem umas histórias assim? Gente, vamos abrir mão do eu. Quando tu fizer, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Para que ficar falando, fui eu que fiz? Para que isso? Isso é um vício de comportamento sério. A intemperança mental. O Emmanuel é muito educado para falar do povo que fica esbravejando por aí. Qualquer coisa é sinônimo do destampar. É o vulcão que entra em erupção. Isso se torna vício. Isso repetido ao longo do tempo vai definir a personalidade do indivíduo. Os nervos, a flor da pele, como a gente falava antigamente, podem ter causas orgânicas. Pode? Descompensação hormonal, uma medicação que deixa o indivíduo com certas intolerâncias, alguns limites que são necessários terapias, terapêuticas, enfim. Agora, existe aquele vício de intemperança que nós mesmos fomentamos. O indivíduo não tem nenhuma disposição de abrir para ouvir determinados assuntos sem se rebelar de uma forma destemperada. Aí ele vai demonstrar o quê? Arrogância. Olha que coisa complicada. E o medo? A gente já falou do medo, né? O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso. Medo de sofrer. Tem pessoas que, olha, não podem nem frequentar centro espírita. Já imagina, ainda mais com o estudo nosso. Que toda hora eu convido vocês para desencarnar. Tem pessoas que não têm a mínima possibilidade de você conversar com elas sobre a morte. Porque já sofre, o mundo já cai. Por quê? Por que isso? Fragilidade? Infantilidade? Ou é, na verdade, um vício vaidoso, egóico e orgulhoso que não se predispõe a enxergar um pouquinho lá na frente, porque tudo se limita aos planos da vaidade. Eu quero assim, será assim, ponto. O que justifica até que o indivíduo está com 97 anos e até hoje ele puxa para cá, estica para lá e que continua se achando vaidades são importantes? São. Nós temos que cuidar, viu, gente? Como o Chico falava, né? O Chico, quando colocou a peruca, coitado, ele tomou pancada de todo jeito.
Olha, o Chico foi... Eu vou contar essa história para vocês, porque eu conheço ela nos bastidores. O Chico foi participar do Pinga Fogo, programa de televisão que deu aquele ibope todo. O primeiro foi no estúdio. Aí gravou e deu uma audiência toda. Aí o Chico recebeu um monte de carta dos fãs espíritas para dizer que o Chico estava muito feio, porque o Chico ficou muito tempo sem aparecer na mídia, então ele estava careca. Então ele estava muito feio, careca. Mas agrediram o Chico de todo jeito. O Chico falou assim, Jesus, o que eu faço? Aí, sei lá quem deu a ideia, aí o Chico me aparece com a peruca. O Chico, que vaidade, Chico, médio não pode ser vaidoso. Aí, bom, Chico, por que você pôs a peruca? Aí o Chico, para arrumar desculpa, mas na verdade, ele tinha, como qualquer um tem, né, o desejo de aparentar-se de uma forma mais agradável, como o Chico, ele mesmo usou essa expressão, eu tenho que ser caridoso com vocês, com o olhar de vocês, porque eu sou muito feio. Coitado, né? É Chico mesmo. É muita simplicidade, é muita bondade, né? Mas a ideia é que muitas vezes a gente perde a referência do que é o bom, do que é o belo, do que é o estético, do que nos atende, porque vaidosamente existe vamos dizer assim, a vaidade boa e a vaidade nos excessos, né? A vaidade no excesso é quando nós nos perdemos para agradar o outro. Pegaram aí? Você querer estar bem, você querer estar ajustado, bonitinho, seja o que for, é uma coisa. Agora, outra coisa é a gente exagerar na dose. Ou seja, medo, desintemperança, vaidade, egoísmo, orgulho, são assuntos que nós precisamos de cuidar. Por isso, quando no mundo espiritual, nós vamos exercer a faculdade de escolher. Viver no meio de pessoas de má vida. O que significa pessoas de má vida? Eu sou vaidoso. Ou, todos nós temos esses aspectos, né? Mas a vaidade está extrapolando. E eu estou identificando isso. E o mundo espiritual é o mundo da expiação. O mundo espiritual que é o mundo da expiação. Ou seja, quando a gente deixa a matéria, até estando encarnado, eu quero dizer o seguinte, quando a gente entra numa realidade espiritual, de consciência, e que a gente vai se deparando com os nossos limites, tá bom assim, tá? Com os nossos limites, nós estamos, na verdade, prestem atenção, isso é muito sério. Se a gente for ouvir todo mundo, o carro não anda, entendeu? Só para vocês entenderem. Nós, lidando com os limites, o nosso espírito deseja sobrepô-los. Esta é a lei do progresso. Ampliar a mente, capacitar os sentimentos. Para isso você precisa de compreender. Então, quanto mais primitivo é o espírito, a gente acaba se deparando com essa realidade quando desencarnamos. Aí, lá no mundo espiritual que a gente concebe, aonde que foi que a gente, de repente, fomos ineficientes? Pensem nisso, ineficientes. Eu poderia ter, apertado o parafuso melhor. O que me resta? Eu quero me sentir completo. A minha alma sente o desejo de evoluir. A perfectibilidade, ela faz parte da natureza espiritual de todos. Por isso é que é muito gostoso, é muito bom, quando você aprende a fazer, você cria uma habilidade, por exemplo, que seja uma habilidade até social, na sua profissão, e essa autoridade te traz bem-estar. Pô, eu sei fazer isso. Isso é muito bom. Eu lembro de Arnaldo Rocha falando conosco. Um grande amigo, para quem não conhece a história dele. Foi amigo de Chico e eu tive o privilégio de reencontrá-lo aqui na Terra. Arnaldo Rocha me dizia:
Uma das coisas que eu aprendi nessa vida foi conversar com os espíritos. Eu tenho 60 anos de mediunidade conversando com os espíritos, dialogando com os espíritos. Isto, para mim, é um tesouro que foi o maior tesouro que eu tive aqui. Porque conversando com os espíritos eu aprendi a me domesticar. Porque eu estou conversando com um enfermo, eu não vou conversar com um enfermo como eu estou acostumado a conversar por aí. Ele dizia isso até de uma forma muito humilde. Porque ele era um amigo assim que era mais, usava de muita energia no trato, vamos dizer assim. E muitas vezes ele até era incompreendido. O pessoal falava que ele era meio bronco, meio rude. Mas na verdade é porque ele tinha muita intensidade energética e era complicado controlar isso. Então ele ia para a tarefa espírita, conversar com os amigos espirituais enfermos. Ele está conversando com um ser maltrapilho, todo descompensado. Como é que ele vai poder usar aquela energia que ele usava comigo? Não, é diferente. Então ele escolheu esta prova que o texto está dizendo. Uma prova que ele foi sofrer. E esse sofrer, eu trabalhei com vocês aqui semana passada, não é no intuito, a gente tem que desconsiderar a palavra sofrimento como que aquele sofrimento como um pagamento de uma culpa. O Espiritismo está chegando numa época, e eu tenho para mim que o ano de 2057, que vai marcar 200 anos de Espiritismo, vai ser 200 anos de uma etapa muito importante que nós vamos vivenciá-la, porque a gente está começando a entender um pouco realmente do que é o Espiritismo agora. E olha quanto tempo que a doutrina espírita chegou aqui. E nós, espíritos, muitas vezes ainda agimos como crianças culposas ou culpadas. A ancestralidade nossa fica fomentando dentro da gente um pecado original que você não cometeu. Você não é fruto, vou repetir, você não é fruto de uma queda. Ninguém reencarna aqui porque é pecador. Aquelas atitudes mais difíceis que o espírito pode cometer, que vai trazer repercussões difíceis. Porque se você der um tiro no ouvido, qual é a consequência disso? Flores ou espinhos? Você está lesando. Primeiro que a tendência é que você desencarne, né? Porque tem uns casos que a bala desvia, vai para lá. Tem assim? Parece que tem uma providência divina que vai dizer, não, você só vai amargar a tentativa. O dano é complexo. Então, você onerou, você vai ter que se ajustar. Concordam? Mas não é que você está pagando por uma culpa. É porque você desarmonizou alguma coisa. Você saiu dos princípios naturais da evolução. Eu tenho trabalhado com vocês aqui a ideia que nós temos uma natureza íntima, espiritual. O nosso corpo é uma manifestação da natureza também. Espírito, corpo. Essa natureza aqui ela está sob o impacto da influência da matéria. Então nós estamos aqui envolvidos por uma lei de gravidade, pela eletricidade, pelo magnetismo, tudo isso são leis naturais que nós estamos como corpo ajustados a isso, certo? Agora, o meu corpo não pode dominar o meu espírito. Então essa história de que a carne é fraca é papo furado. Não é? Eu brinco muito lá em casa, que eu tenho uma rainha reencarnada lá em casa. Não é a minha mulher, nem minha filha. É a minha cadelinha. Eu nunca vi uma nobre tão espaçosa e tão cheia de si igual a minha cachorrinha. Mas por que ela é assim? Porque criaram ela como uma princesinha. Uma princesinha sem limites. Entenderam o que eu estou dizendo?
carinho é uma coisa, cuidado é uma coisa, a outra coisa é você excessivamente dar uma liberdade que um animal não pode ter. Então, no trato social, muitas vezes a gente transfere para os animais de estimação problemas sérios que nós temos conosco mesmo, com o semelhante, e a gente elege aquele cão, aquele gatinho, como algo intocável que eu idealizo num plano fantasioso. Fantasioso. Eu brinco com esses exemplos para a gente entender. A gente precisa de enfrentar as questões de frente. Né? Enfrentar de frente é uma beleza. Né? A gente tem que olhar de frente os nossos desafios. Não fingir que está tudo normal. Porque isso não é natural. Normal, observem bem, normal é o que se convenciona como normal. Natural é uma outra coisa. Então, nós aprendemos na nossa desenvoltura espiritual, e Moisés esquadrinhou para a gente, lá no Antigo Testamento, no livro Gênesis, que o homem tem que dominar os animais. Nós somos soberanos aos animais. Porque você tem inteligência, os animais não têm. Então, eles precisam que a sua inteligência seja utilizada por você para domesticá-los, para auxiliar no processo do desenvolvimento deles, para que um dia eles cheguem na condição como a nossa de ter autonomia, de termos liberdade. E a liberdade em escolher vai trazer para nós consequências. Então nós temos que tirar a culpa, acabar com essa história de pecado, de pagamento de dívida, e a gente entrar num outro mecanismo de vida, no qual nós vamos conversar sobre responsabilidades. Devemos responsabilizar, sim, as nossas ações, para que a gente possa não ficarmos presos a elas, mas a gente possa se libertar. Então, quando você aprende a desenvolver um problema, esse problema perde... Depois que você ficou fera, você ficou o doutor daquela matéria, essa matéria não tem mais sentido de ficar visitando o seu endereço. Por que você está com um problema com seu marido? Porque, na verdade, o problema é com você mesmo. Por que você está com problema com o teu filho? O desafio é seu. Pode ter a ver com a sua educação que foi equivocada. Mas você não sabia. Então há atenuantes. Então você deixar de ter no outro, no filho, na mulher, o problema. Porque, na verdade, o problema, ele existe na sua inteligência, na sua intimidade, para você resolver. Agora, você vai agir no trato social, familiar, na expectativa de que tudo responda do jeito que você quer? Então, existe um equívoco. Ah, mas eu queria a resposta. É uma vida inteira. Tá bom. O que o Espiritismo pode me ajudar? Te dizer que você é eterno. Ponto. O Espiritismo está te dizendo que você é um espírito que está reencarnando. E a experiência reencarnatória, ela é muito rápida. Ela passa muito rápida. Hein? Nós que já temos as cãs nos cabelos. Hein, Gino? Eu converso muito com o Gino, porque o Gino é um pouco mais novo que eu, mas é mais ou menos a mesma safra. É as safras complicadas, né, Gino? Aí eu falo para o Gino, Gino, você lembra quando a gente tinha 18 anos? Olha, você conseguia... Era possível conceber você, hoje, numa reunião espírita, aplicando passe? Hein? Com tantos anos de espiritismo, saindo por aí, fazendo palestra, gravando, editando, fazendo áudio, não é? Fazendo atendimento fraterno. Olha, a gente não pensa quase na gente mais. Né? Para pensar na gente, costuma ter que ter um familiar. Pô, mas você não pensa em você? Não, penso sim. Esse é um modo de dizer. Porque estar aqui é pensar em mim.
Ou não? Tem gente que vem para o centro e diz, eu vou porque eu tenho que ajudar os outros. Vai que eu estou te vendo. Eu venho ao centro espírita porque eu preciso de cuidar da minha evolução espiritual. O maior beneficiado sou eu. E o único capaz de fazê-lo. Olha o que eu estou dizendo. Ninguém nesse mundo vai evoluir por você. Ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então por que eu estou no centro espírita? Eu estou aqui porque eu estou estudando esta matéria, que é a minha matéria. Porque é doutrina dos espíritos. Conceitualmente, sim, porque os espíritos que trouxeram a doutrina do mundo espiritual para a Terra. Porque aqui na Terra foi necessário uma série de questões, desenvolvimento da ciência, da filosofia, blá, 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 mas os espíritos trouxeram a ciência espírita de lá. Kardec só foi organizando. Mas vamos começar agora a falar assim, a doutrina não é doutrina dos espíritos. É doutrina do espírito. Porque o livro dos espíritos é a minha história. O livro dos espíritos fala de como eu fui criado. Pode não estar detalhando que Deus fez assim, pôs a fórmula, apertou o botão. Não, porque não dá para chegar lá ainda. Mas a primeira questão do livro dos espíritos inaugura dizendo: o que é Deus? É a inteligência suprema do universo. É a causa primária. Então, para mim existir, há uma causa primeira. A causa primeira é Deus. E foi a vontade de Deus que me criou. Fechou? Só que, lá, em mais duas questões, eu amarro um pouco do que eu estou tentando dizer. Que é a questão 23. O que é o espírito? O que é o espírito? Resposta dos espíritos superiores. É o princípio inteligente do universo. Opa! Beleza, então o espírito é um princípio também inteligente. Dotado de inteligência. Pronta? Não. Se é princípio, no princípio, essa inteligência foi se desenvolvendo até do átomo atingir um arcanjo. Do átomo. Então o átomo tem inteligência. O átomo é inteligência? Não. O átomo é matéria. Mas a inteligência, a desenvoltura, o que envolve, ali há uma inteligência rudimentar. Mas aí você pula para a questão 76 do Livro dos Espíritos. Agora que vai ficar bonito. Quem são os espíritos? Que beleza. Aí vem a resposta. São os seres inteligentes que povoam e que estão em todos os lugares do universo. Então, em todos os lugares existem espíritos. E espíritos inteligentes. O que nos resta conceber que você é um espírito? Não, posso discordar. Então tá bom. Mas você tem inteligência, não tem? Pelo menos para discordar, ou para concordar, ou para desenvolver o que nós estamos trabalhando aqui. Isso é uma inteligência. A inteligência racional é aspectos da inteligência. Tem inteligência emocional. Eu costumo dizer isso aqui. Tem pessoas que são ótimas para pensar, mas na hora de fazer, problema. Não é? Ama, mas não sabe amar. As emoções destrambelhadas, mas com arguição, com um desenvolvimento racional, enfim. Eu falo só para a gente entender, estou repetindo, eu tenho que repetir muito aqui. Por isso que chega um tempo que acabou a minha cota, agora eu vou para outro centro, agora eu vou fazer palestra, agora eu vou estudar, mas não vou lá mais não. É porque acabou o ciclo. Não sofra por isso. E nem pense que a gente aqui vai ficar sofrendo. Porque o meu tempo também aqui vai acabar. A vida é cheia de ciclos. O ciclo de aprender, ciclo de elaborar, ciclo de fazer, ciclo para sentir,
ciclo para reproduzir, ciclo para ser reproduzido. É assim que funciona a vida. Você está querendo falar, filha? Passa para ela. Então, vamos refletir sobre estas questões, porque elas são fundamentais para a gente entender essa importância de escolhermos reencarnar e viver em ambientes que, em tese, no meio de pessoas de má vida. Só para completar, viu, Cláudio? Má vida é porque agora eu estou concebendo que aquela vida não dá mais para mim. Mas para essas pessoas não é má vida. Para essas pessoas é boa vida. Mas para mim não dá mais. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero mudar. Ok. Então planeja a sua vida. Agora, para você superar, você vai superar em outro ambiente, aonde esse aspecto que você fala, que você está entendendo que é má vida, já está resolvido? Lá nem mais se discute esse assunto? Não. Você tem que reencarnar onde que está pipocando. É onde que você vai ser testado. Para você confirmar se realmente você está mudando. Porque a mudança, ela não se estabelece apenas na promessa. A mudança não é rascunhar projeto. O projeto é o início. A mudança se faz na caminhada. A transformação é fixação de novos valores. É no dia a dia. É toda hora. É daqui a pouco ou daqui a muito tempo. A gente não sabe quando o teste vai vir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Arnaldo. Essa reflexão que você fez, que 2057, 200 anos depois, agora nós estamos entrando numa nova etapa da doutrina espírita. Quando você fala do tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, nós entramos, e parece que até aqui ficamos, no aspecto da religião. Nós entramos na doutrina espírita pela religião. Mas, à medida que você aprofunda e pensa a respeito, durante todo o tempo, em cada estudo, os três aspectos perpassam um pelo outro, né? Porque a questão 2376 que você trouxe aqui são questões filosóficas, quem eu sou, de onde vim. Então, o tempo todo você está perpassando pelos três aspectos o tempo todo, eles se interpenetram. E quando a gente entra na doutrina espírita, a gente entra muito focado no aspecto religioso, da culpa, do pecado, da prova, milagre, da expiação, do milagre, né? Da dor e tudo isso. Então, é muito interessante que, com o tempo, os três eles vão circulando o tempo todo nos estudos. E a religião deixa de ser a chamada proposta heteronoma, ou de heteronomia. O que é isso? A religião do outro, a regra do outro. A regra que lá de fora eu tenho que estudar, e se eu não fizer, eu vou pagar. Eu vou ser culpado. Isso é manifestação de crianças quando, em fases infantis, primeiro começam a brincar com os brinquedos, para depois, numa outra etapa, ela vai compreendendo que aquele brinquedo ali tem uma regra, que alguém impôs essa regra, que funciona assim, assim, assado. E se uma outra criança for discutir com ela, não pode fazer isso aqui não, porque senão o papai bate, que o papai falou que funciona assim, certo? Para depois, essa criança chegar numa outra etapa, que ela vai pegar esse mesmo brinquedo, vai começar a se socializar com outras crianças, aí as regras começam a ser discutidas, aí essas regras vão funcionar até que alguém possa propor uma regra melhor, que favoreça a todos. Aí, dentro de um processo de interação, as crianças vão se desenvolvendo, compreendendo, até que chegue amanhã, elas vão estabelecer novas regras para continuar brincando, porque elas estão começando a se sentir
com autonomia para fazer escolhas e se responsabilizar com essas escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos ainda crianças, em alguns aspectos, que estamos vivendo na Terra apenas aprendendo, nos primeiros movimentos, a tocar as coisas, aos brinquedos, a conhecer o tamanho deles, o peso deles. Em alguns outros aspectos, a gente está começando, na vida, a descobrir regras. A regra imposta pelo materialismo, pelo sistema, tem que ser assim, se não for assim, se você não cumprir essa regra, você não pode entrar no banco, você tem que deixar o celular lá na porta. Não é? Se você for dirigir aqui em Belo Horizonte, por exemplo, sem camisa, você pode ser multado. Lá no Rio, na praia, né, as pessoas dirigem sem camisa. Né? É uma regra. Então, a grande maioria das pessoas entram para a religião como crianças que chegam para entender qual é a regra. Qual é a regra? Porque a nossa mente está formatada nesse sentido. Porque eu venho de sistemas que são cheios de dogmas. Que a coisa funciona assim. Olha, se você pecar, você vai morrer, você vai pagar, você vai para o inferno. Não é? Alguns espíritas, você vai desencarnar, você vai para o umbral, você vai para o Vale dos Suicidas, porque você tem que entender que você tem que espiar isso. Não é? Ou então eu chego aqui, eu estou doente, eu não conheço o sistema, falo, aqui deve ter uma regra. Tem espíritos aqui, os espíritos, o que eles fazem? Eles cuidam da gente. O espírito, o pessoal olha para o busto do Kardec aqui, para o banner dele, e chega em casa e faz prece para o Kardec. Kardec, por favor, bisturi, aqui, ó, tá doendo. O médico falou que estou com caroço. Ô, Sheila, mulher, né? Porque o homem, não, ô, Sheila, toca aqui. Né? Ô, Palminha, eu estou com dor de cabeça. Como é que é essa relação com os espíritos? Olha, o bicho está pegando lá em casa, demônio para tudo quanto é lado. Aí eu não entendo. Aí eu acho que aqui tem um médium que é sabedor de tudo, que é obrigado a receber cartas, porque mamãe morreu, porque meu filho desencarnou. Aí, do mesmo jeito que antes eu pagava a dona para me dar a consulta lá dos R$300, para ela falar, afinal de contas, se a minha mulher está me traindo, né? Ou se aquele desgraçado está com outra. A gente chega aqui e se comporta. Estou com um drama, eu preciso resolver, eu quero um milagre. Pegaram? Gente, para mim falar isso é complicado. Sabe por quê? Porque nós não temos o direito de matar a fé de ninguém. Tirar a esperança de quem quer que seja. Então nós temos que esclarecer como é que funciona. Aqui é uma casa espírita, como em qualquer outro ambiente, porque os espíritos estão em toda parte. Não são seres inteligentes que povoam o universo, questão 76. Então lá na sua casa tem espírito, na igreja tem espírito, no presídio tem espírito. Os espíritos se reúnem em função do grau de interesse. E se eles estão juntos com os encarnados, é porque há uma troca de ideias, de sentimentos. Então, uma pessoa que não está interessada nas questões morais, ela vai estar envolvida por espíritos que também não estão. Certo? Se uma pessoa, por exemplo, começar a fomentar doença, ela vai atrair para junto dela espíritos que estão ou querendo que ela fique realmente doente, ou porque estão psiquicamente doentes. Então nós somos responsáveis pelo campo vibracional que nós estabelecemos. Isso nos traz responsabilidade, causa e efeito. Agora não significa que eu estou pensando na morte, que significa que eu vou morrer, mas eu posso estar desenvolvendo algumas patologias porque eu estou fragilizando a minha estrutura fisiológica, o meu campo de proteção, certinho? Meu fator imunológico. Eu posso destruir, sim. Aí eu fiquei doente. Aí alguém falou assim, vamos no centro. O centro lá é bom. Aí o indivíduo chega aqui. Aí aqui ele abre o coração. Ele não vai procurar regra, ele não vai procurar milagre, mas ele chega aqui e fala assim, eu preciso de ajuda. Já é um primeiro movimento. Por quê? A partir disto, desta manifestação,
ele já vai estar ele mesmo contribuindo para uma alteração bioenergética dele mesmo. E como aqui nós temos técnicos, terapeutas espirituais, que se candidatam para nos auxiliar, e eles fazem isso 0800, por quê? Eles querem o bem-estar deles, como eu disse, nós estamos aqui em busca do nosso bem-estar. E para que a gente seja feliz, passa pela felicidade que a gente oferece para o outro. Então há no mundo espiritual uma lei de cooperação. Eu falei da natureza. Quando a natureza te desarmoniza, nós temos que trabalhar para que ela se reharmonize. Um princípio desenvolvido por Hahnemann na homeopatia, por Franz Anton Mesmer no magnetismo. São matérias irmãs do espiritismo, para vocês terem uma ideia. Então você vai receber um passe ali, você está com febre, você toma o passe e a febre aumenta. Você está com dor de cabeça, a dor de cabeça aumenta. Porque eles não estarão impedindo que a natureza se manifeste. Porque ela está se manifestando para se organizar. Eles estarão trabalhando de sorte que favoreçam para que as coisas se reajustem. E muitas vezes elas vão acontecer a partir de um dreno psíquico, de uma catarse psicológica, de uma doença que se manifesta para ajudar a... Entenderam? Agora, a expectativa deles é que a resposta aconteça no momento certo e não no momento que nos interessa. Um espírito pode ser tratado aqui e uma mazela dele vai ser resolvida daqui a 200 anos. E começou a ser tratado aqui agora. Mas a gente quer que essa situação se resolva para a semana que vem. Até diga-se de passagem, se resolve semana que vem já não volta mais. Não é isso? Vai, você está doido? Já paguei o donativo da ida, hein? Já paguei o ônibus, o táxi, o Uber, a gasolina, atravessei a cidade. Já estou curado, por que eu vou voltar lá para escutar aquelas ladainhas toda? Ciência espiritual, filosofia, da indagação, da resposta. Porque tudo acontece exatamente para fomentar a nossa filosofia de vida. E a religião, Carlos Alberto? O espiritismo é religião? Kardec diz assim, se a gente for falar da união das pessoas em busca de um ideal melhor, da força da vontade, da fé, da busca das coisas boas, ela pode ser considerada religião. Então nós estamos aqui no sentido de criar porque religião é religar. E os teólogos falam que, então, a religião é para que a gente possa religar com Deus. Nós respeitamos, mas discordamos. Porque você não tem que ligar com Deus ou desligar, porque Deus está em toda parte. Então, a religião tem o sentido, na verdade, prático, de religar o homem com o homem, de religar os homens com a natureza divina. Então a religião pura, verdadeira, é a que parte do coração. Ela prescinde de cultos, ela prescinde de dogmas, ela prescinde de todo esse mecanismo que ainda é necessário, repito, para bilhões de pessoas. Porque um percentual muito pequeno, e eu estou dizendo isso sem arrogância, mas um percentual muito pequeno da humanidade já apresenta condições de estudar essa matéria. E um percentual ínfimo de vivê-la. Nós estamos entrando nesse percentual pequeno que está querendo estudar. Porque aquele diminuto é o percentual dos apóstolos de Jesus, que se encontram no nosso meio, sem que a gente os perceba, vibrando nas faixas superiores do amor, consolando, abençoando, cuidando destas ovelhas, que são ovelhas, na verdade, coordenadas e amadas por Jesus. Dr. Bezerra de Menezes nos deixa uma diretriz final, através de Chico Xavier no livro Paz e Renovação. Ele diz assim: filhos, o Senhor nos abençoe.
ante as lições do Evangelho, estejamos convencidos de que em todas as crises da existência, como sejam, problemas, dificuldades, incompreensões, injúrias, provas, lutas, tribulações, amarguras, sofrimentos, desafios, perseguições, angústias, desilusões, tristezas, humilhações, calúnias, sofismas, preterições, aflições, obstáculos, privações. Diante de qualquer transes da vida, tudo venceremos se nos dispusermos a esquecer o mal, crer no bem e servir com amor. Boa noite para todos. Boa noite, Beto.